É, rapaziada, Bitcoin acaba de perder os 60 mil dólares, agora volta um pouquinho para os 60 mil dólares e ó, a gente tem algumas coisas interessantes aqui para dar uma olhada, tá? Quando a gente para analisar, os 60 mil dólares é uma região importante, até porque em questão de price action, é uma região que a gente já tem vários toques, né? Tocamos aqui, tocamos aqui, tocamos aqui, tivemos até a perda aqui desse momento, depois ele recuperou e retesta aqui de novo e agora pela quinta vez a gente vem tocar novamente nessa região. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês no gráfico do Bitcoin é esse RSI de 4 horas. Perceba onde a gente chegou no RSI de 4 horas. Vou até colocar uma linha aqui, ó, e a gente consegue observar claramente e fazia um bom tempo que a gente não chegava nesses patamares dessa linha que eu acabei de colocar. Tivemos um toque até um pouco mais abaixo, a gente chegou a níveis completamente de sobrevenda nesse crash que a gente teve no gráfico do Bitcoin, que foi um pullback. Além disso, quando a gente volta um pouco mais aqui, a gente consegue ver que claramente também tivemos o toque nessa mesma linha nesse outro crash, que também foi um pullback. E além disso, a gente volta um pouco mais o time frame aqui do gráfico e a gente consegue ver também que quando ele bateu o fundo mesmo do bear market, foi essa região aqui dos 16 mil dólares, a gente também chegou nessa linha. Então, todas as últimas 3 vezes, essa primeira. Vamos lá, opa, peraí que eu mexi na linha, tava mais ou menos aqui. Essa primeira, essa segunda e essa terceira vez foram vezes de fundo, correto? Fundo, fundo e também aqui atrás fundo, onde a gente tá agora nessa região aqui do RSI de 4 horas, tá? Então RSI de 4 horas nos apontando aí que a gente pode estar já muito sobrevendido, beleza? Outra coisa que a gente gosta de olhar é o RSI diário, né? Então a gente consegue concluir aqui também que o RSI diário chegou em sobrevenda, coisa que faz muito tempo que não acontece, tá, família? Vamos colocar também uma linha aqui, ó, pra gente colocar e ver certinho quais foram as últimas vezes que ele tocou nesse nível de sobrevenda diário. Olha só, é exatamente a mesma região lá do de 4 horas. Então aqui foi esse pullback também no diário. A gente volta um pouco aqui nesse pullback que ele deu aqui, com essa queda violenta, ele não chegou nesse nível de RSI que a gente tá agora, e agora também a gente consegue ver que lá no fundo do bear market também chegou nesse nível de RSI, concluindo então que foram 2 vezes que ele chegou a tocar nesse nível de RSI diário nesse ciclo, também nos mostrando que estamos baratos, tá? Porque as 2 vezes foram essas regiões de pullback, foi o fundo literalmente do pullback. Beleza? 2 indicadores nos mostrando que estamos baratos. Vamos para o semanal agora. Olhando o gráfico semanal do Bitcoin, a gente consegue enxergar algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que ele tá com o estocástico semanal aqui em sobrevenda, agora não é o RSI, é o próprio estocástico, que também é um tipo de RSI, né? Então a gente consegue ver que ele tá aqui em sobrevenda, né? E se a gente for vendo quais foram as vezes que ele tocou nesse nível de sobrevenda, no gráfico semanal a gente consegue concluir que, opa, mais uma vez fundo. A gente consegue concluir também que essa outra vez ele chegou bem próximo, que foi o fundo do bear também. Então você consegue ver que baseado no RSI normal, baseado no estocástico, a gente está em excelente oportunidade de compra do Bitcoin. As altcoins estão derretendo muito, também gosto de comprar as altcoins nesse momento de pânico, né? Todo mundo falando aí que, nossa, agora começa outro bear market, a galera se apavorando demais, então pode ser uma boa oportunidade de compra aí no caso das altcoins. Voltando aqui para o Bitcoin, olhando um pouco mais de curto prazo, cara, ele está num suporte interessante que eu acabei de traçar para vocês, mas e se ele perder esse suporte? Aí a gente tem que ficar bem de olho nessa região dos 56 mil dólares, tá? Que é uma divergência, a gente chegou até a ver na live da manhã, uma divergência aí de 7%, agora 6,5% aí de queda para ele chegar nesse próximo suporte aqui, tá? Pô, faz tanta diferença assim você comprar Bitcoin, ou Bitcoin em si, nessa região, ou comprar 6% mais barato nessa região? Cara, faz diferença nenhuma, né? Comprar a 60 ou a 56. Então, para Bitcoin, eu vejo muito sentido aqui de já começar a fazer um DCA, começar a comprar, porque a gente viu nesse vídeo aqui, inclusive, vários indicadores, graficamente falando, nos apontando que a gente tá, sim, numa região muito boa de compra, tá? As altcoins várias derretendo, mas eu vou trazer nesse vídeo aqui várias altcoins que seguem muito fortes. Ondo tá incrivelmente forte, tá? Quando a gente para analisar, a Ondo tá tentando fazer um fundo duplo. Perceba nesse fundo duplo aqui, e o mais bacana da região desse fundo duplo, que é o topo semanal anterior. Então aqui foi um topo anterior, ela toca na média 8 e pá, estoura essa região,
retesta literalmente a média 8, que é o topo anterior, e agora ela tá tocando a segunda vez aqui. Então o Ondo é um dos gráficos mais bonitos que a gente tem dentro do cenário das altcoins, tá? A gente consegue enxergar claramente uma tendência de alta muito forte em Ondo, e ela tá tentando realmente fazer esse fundo duplo aqui na média 8 e no topo semanal. Então o Ondo é um dos ativos que eu estou completamente de olho até para posições, porque ela tá muito forte, né? O estocástico de Ondo também fazendo uma movimentação interessante. E quando a gente para analisar, Ondo chegou a um nível de RSI que as últimas vezes que ela deu pullback foi exatamente nesse nível, né? A gente consegue concluir que ela tá nessa região do RSI, região 40 mais ou menos, e epa, olha a última vez que ela tocou, foi esse fundo aqui do pullback. Onde mais ela tocou nessa região? Epa, aqui desse fundo desse pullback aqui também, e também ela tocou nessa região exatamente nesse momento aqui. Ondo tá muito bonita, vou trazer várias altcoins que o gráfico ainda está bonito, mas tem várias que estão ridiculamente feios em fundo, né? Pendle é outra altcoin que tá muito forte, tá? Então a gente consegue enxergar que Pendle, inclusive, tá com um gráfico muito parecido com o Ondo. Ele toca na média 8, que é essa média rosa, volta a subir. Cai, aqui ele chegou até a perder um pouquinho a média 8, sobe de novo. A hora que ele perde a média 8, sobe de novo. E agora o que ele tá fazendo nesse exato momento? Tá tentando se manter acima da média 8 e da média de 21, com uma baita sombra compradora aqui nesse gráfico de hoje, tá? Então o Pendle também é um dos ativos que mais estão fortes aqui nesse cenário, mesmo com várias altcoins derretendo, esses dois estão muito fortes. Outra coisa que eu enxergo aqui em Pendle é exatamente isso, ó. Ela estoura, aí ela retesta literalmente o topo anterior e ela tá fazendo um padrão de equilíbrio. O que seria um padrão de equilíbrio? Uma baita pernada, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais baixo que o anterior. Então a gente consegue ver que é um padrão de equilíbrio e mais um fundo mais alto. E quando a gente para analisar mais de longe, isso aqui acaba também se tornando um triângulo simétrico, né? Aquela famosa flâmula para depois acabar estourando. Então, Pendle também é um ativo que está muito forte, né? A gente fica um pouco mais claro aí essa lateralidade aqui quando a gente joga no semanal. Então, Pendle também é um ativo que está muito forte. De várias altcoins que a gente tem derretendo, essas são duas aí que estão conseguindo se manter no topo. Trouxe aí duas altcoins que estão ainda fortes, mas tem uma terceira altcoin que na verdade ela é uma meme. Ela não está muito forte nesses últimos dias, ela chegou a cair bastante, mas ela está fazendo um padrão interessante. Mas antes de eu trazer essa meme, eu quero convidar você aí para o Plano Satoshi. Família, o Plano Satoshi vai ser um mini curso 100% gratuito que a gente vai fazer na semana que vem. Se você não inscreveu ainda, você é louco. Se inscreva aí nos dias 2, 3 e 4 de julho. Primeiro link aí da descrição. Vai ser realmente um mini curso que a gente vai trazer várias estratégias. E a próxima que eu queria trazer, eu falei de 3 ativos, né, que eu ia dar uma olhada, que podem estar ali fazendo alguns padrões de reversão dessa queda. A próxima aí nada mais é do que a Dog, né? Cara, mas como assim? Meme coin, não sei o que lá, vocês não gostam de meme coin? Realmente, mas a Dog ela perdeu bastante valor, ela chegou aqui na casa do 0,001, né? E agora ela caiu praticamente 50%, mas o que me deixa um pouco bullish aqui com esse ativo nesse momento é que justamente começou a surgir a média 8. Como ela é um ativo muito novo, né? Então ela não tinha 8 semanas ainda. E agora bateu 8 semanas de vida, começou a surgir a média 8 semanal. Então ela tá exatamente nesse suporte, que para mim é um dos suportes mais interessantes aí, quando a gente para analisar para longo prazo. Além disso, ela tá fazendo uma cunha, rapaziada. Perceba essa cunha descendente aqui que tá sendo feita no caso de Dog, tá? Lembrando que Dog é uma meme, então não é aquele tipo de ativo que você se apaixona, nem nada do tipo, mas para um trade, visto que ela até entrou já no futuros da Bybit, pode ser que às vezes vale a pena deixar no radar, né? Inclusive, se você não tem conta na Bybit, aí link na descrição. E olha só que interessante que a gente tem aqui. Ela estoura a tampa e ela vem caindo dentro dessa cunha aqui até que ela encontra agora a média 8 semanal. E essa é uma cunha que normalmente acaba tendo rompimento para cima. Então, se você para analisar, o risco-retorno aqui desse ativo está muito interessante, tá? Não quer dizer que você não vai ser estopado, até porque eu falei de operação no caso desse ativo aqui e não de comprar muito para longo prazo. Eu também tenho para longo prazo, né? Como uma apostinha. Mas no caso da operação, vale a pena por quê? Porque o stop você deixaria literalmente abaixo aqui
dessa LTB aqui da Cunha e também abaixo da média 8. E o alvo é lá na casa do 100%, né? Então a gente pode até simular isso aqui, olha só que doideira. Alvo lá no 100%, praticamente 90%. E o stop, pô, o stop a gente tá falando do stop de 7,9%. Então o risco-retorno aqui no caso é muito aceitável, né? Ah, Lucas, mas pode ser que você esteja estopado se o mercado continuar caindo. Sim, existe muito esse risco, até porque o Bitica em si, ele tá num suporte muito importante que a gente acabou de traçar aí, né? Que essa região dos 60 mil dólares é o último suporte antes dessa região aqui dos 56 mil dólares. Então, se ele perder esses 60, ele vier buscar os 56, você vai ser estopado no caso de dog. Mas em contrapartida, se ele conseguir se segurar aqui nesses 60 mil dólares, que é esse suporte que a gente já falou várias vezes nesse vídeo, e volte a subir um pouco mais aí para continuar essa lateralidade infinita que ele tá tendo pós-halving, cara, aquela lá que é a dog pode ser que dê uma altinha interessante, tá? Então se fosse para olhar 3 altcoins nesse momento, até para ficar de olho, buscar um tipo de swing trade ali, alavancado, abrir ali 2, 3, 4 vezes ali para tentar pegar um repique dessas altcoins, porque em algum momento as altcoins vão dar um repique, né? Elas não vão ficar caindo para sempre. Mesmo que o Bitcoin caia mais, em algum momento ele vai dar um repique para cair mais. Então é um trade mais curto nesse caso, né? Um trade ali de repique mesmo, mas pode ser que seja interessante olhar para essas 3 porque são duas que estão muito fortes e outra que está com um padrão gráfico muito interessante. De resto, família, essa aqui foi uma estratégia mais voltada para swing trade, ou até um trade menor ainda do que um swing trade, um day trade, quem sabe. Mas agora em questão de longo prazo, eu sigo acumulando, tô acumulando altcoins bem fundamentadas, várias altcoins que na minha opinião estão baratas, eu sigo fazendo meu DCA, meu aporte ali semanal. E você aí do outro lado, você segue aportando também? Você tá esperando? Você sabe que não existe estratégia certa, né? Cada um acaba fazendo uma estratégia, tem gente que vai estar 100% em Bitcoin para se proteger, tem gente que vai seguir acumulando, eu sou mais esses caras aí que não gostam muito de tentar acertar o fundo, na minha visão tá tudo muito barato, então sigo acumulando. E você, qual estratégia você tá utilizando? Fica mais uma vez o convite aqui para o Plano Satoshi, primeiro link aí na descrição, espero que você tenha gostado desse vídeo mais direto ao assunto aí, tamo junto, valeu!